poderoso, Tu és Deus grande, e nós te louvamos. Eu me coloco na Tua presença agora e te peço perdão por meus pecados. Te peço perdão do pecado da igreja, e nós nos arrependemos, Deus. Abençoa cada um de nós. Abençoa cada família representada nesta noite. No nome de Yeshua, no nome de Jesus, no poderoso. Eu quero abençoar esse princípio, Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos. Toca, Pai. Que ele possa entender que todos nós somos chamados para ser Deus. Nós te louvamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou descer então um pouco, fica à vontade, não me gente, Paulo começou a falar do evento, que agora é dia 1º ao dia 31. Provérbios são 31 capítulos. Então, aquele que pegar é porque leia o capítulo todo. Provérbios 1, Provérbios 2, Provérbios 3, Provérbios 4, 5, 6 e 7 vai falar da sabedoria de Deus. O 7 primeiro capítulo vai falando somente de sabedoria. O 1 para mim é o fundamental, e o versículo 7 dele para mim é o ponto fundamental. Então, precisamos de buscar a sabedoria para criar nossos filhos, para reger nossa família, para reger nosso trabalho, para reger nossa vida. Precisamos de estar nisso. Então, vamos começar 31 dias de oração e jejum. Cada um vai escolher um dia, para não ficar pesado para todo mundo. E sábado, eu vou estar me ausentando. Sábado eu estou indo a São Paulo. Inclusive o irmão Henrique vai comigo. Eu queria que vocês ficassem em oração, mas eu devo retornar no outro sábado. Eu devo estar aqui 8 dias, se assim o Senhor permitir. Quero que vocês estejam em oração, Deus livrando de todo mal, de todo acidente, porque Ele que nos leva e Ele que nos traz. É um bom trabalho, mas tudo está na mão de Deus. E dia 24 de outubro, eu faço já há 5 anos uma vigília lá no sítio, em prol da cidade de Iqué. Dia 25 é o aniversário de Iqué, e 24 a gente faz essa vigília. A vigília geralmente vai até meia-noite e meia, 1h da manhã. Depois de 1h da manhã a gente vai comer um feijãozinho, uma almofada, uma carne assada, não sei o que. Eu quero ver se eu faço. No ano passado eu fiz aqui, em agradecimento à casa que nós compramos aqui. Eu pedi ao Senhor permissão, fiz a vigília aqui, no Campo 3. Eu fiz uma feijoada, uma costela almofada, foi costela com almofada. Eu quero ver o Deus amigos incentivar a fazer de novo. E desde já, quando eu chegar de viagem, eu vou colocar à disposição de vocês como é que vai ser, se alguém se disponibiliza a me ajudar, porque eu passo 3 dias trabalhando. Para cozinhar para 100 pessoas, 120 pessoas, que é o que dá, é 3 dias trabalhando, não é fácil não. Né? E continuo agora pedindo vocês, amanhã o Pedro vai voltar a fazer aqui, terça-feira vamos botar as portas de vidro na salinha, o piso, e vamos rebocar do lado. Estamos ainda abertos aí, quem quiser colaborar, seja com dinheiro, com saco de cimento, com argamassa, com uma diária de pedreiro, fiquem à vontade. Eu não quero que nada pese a vocês. Mas é como o apóstolo Paulo, eu não quero que nada seja pesado. E cada um contribua assim como propôs no coração, não com tristeza nem com contenda, pois Deus ama aos que dá com alegria. 1 Coríntios 9:7. Então, fica no coração de vocês. Né? E a vigília vai começando. Se tem alguém para a vigília, leve gente que não conhece Jesus. Eu vou ver se o nosso irmão Roberto consegue um ônibus de novo para levar o ônibus lá do vídeo, para levar as pessoas, mais a Kombi, né? Para aqueles que não têm carro. Eles estejam abraçados. 24 cai numa sexta e no sábado é feriado, que é o dia 25 de outubro, que é o aniversário da nossa cidade. A gente levanta esse trabalho lá já há um tempo, porque a gente quer o tipo de cidade mais violenta do Brasil. Eu não quero esse tipo de cidade. Não quero, não aceito
são as estatísticas, sim, mas a gente pode mudar isso. A gente pode mudar, eu e você pode mudar. Vamos incentivar os jovens a não beber. Vamos incentivar os jovens a não fumar, a não cheirar, a não roubar, a não se prostituir, a não adulterar. E aí a coisa começa a mudar. Quem começa a mudar? Quando eu e você tomamos posição. Que a gente fica, Deus, 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 e a gente fica no braço. Não resolve. Precisa de ação. Tudo é feito através da ação. Quando você se movimenta, a coisa anda. Você quer ver? Todo mundo aqui almeja alguma coisa, corre atrás. Luta, batalha para ter e termina conseguindo. Sabe por quê? Porque você agiu. É enfatizar um pouquinho. Porque você agiu. Assim é no reino espiritual. É no físico e no espiritual. Eu costumo dizer que o espiritual é tão real como o físico. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que eu conheço. Esse dito que nós herdamos em Jequié começa pelas distribuidoras de bebida. A pior desgraça na vida do ser humano chama-se álcool. Eu estou te falando porque eu posso falar que eu era alcoólatra. Eu sei o que eu estou falando. É uma porta aberta para todos os outros pecados. Para a prostituição, para a agressão, para a cocaína, para o crack. Está aí os meninos de recuperação todos que não me deixam mentir. Eu sei o que é isso. Se tem uma coisa que eu oro para que Deus abençoe o comércio, que Deus abençoe todo o comércio que é, o comércio da Bahia, o comércio do Brasil, mas eu não oro pela distribuidora de bebida. Não oro. Eu oro para que eles se convertam. Mude. Traga algo que não denigre a imagem do homem, a imagem da família. Porque o álcool primeiro destrói a família. A família é a primeira a ser destruída. Meu irmão, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você tiver o Espírito Santo. Vai precisar você agir. Dizer, não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero mudar. E você pode mudar. Diga para o seu irmão, você pode. Diga para o seu irmão, você pode. Você pode. Isso é imprescindível. Quando a gente quer, a gente consegue fazer as coisas. A gente só faz quando nós queremos. Mas ficar de braço cruzado, esperando cair no céu. O céu cai nos anjos e o diabo. E cai chuva, que é bênção. E Deus derrama sobre os bons e sobre os maus. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Às vezes a destruição vem por você, vem por mim, vem por nós, porque nós deixamos as coisas à vontade. Amém? Vamos abrir a Bíblia de Lucas, capítulo 5, verso 27 ao 32. Eu quero falar hoje a respeito de chamado. Como é o chamado? Por que o chamado? Quem tem o chamado? Como você é chamado? Porque todos aqui têm um chamado. Todos. Independente de quem você seja. Todos têm um chamado. Você não veio ao mundo para servir ao mundo. Você veio ao mundo para passar por ele e servir ao reino de Deus. Ter uma família decente, ser um homem decente, uma mulher decente, um filho decente, uma filha decente, um pai e uma mãe decente, um amigo decente. Mas nós precisamos entender o que Deus quer falar com a gente. Quem achou que fique em pé em reverência à palavra? Aleluia, Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Lucas 5, capítulo 5, no versículo 27 em diante. O chamado de Levi.
ou a vocação de Levi. Em algumas versões vocês vão entender. Na verdade, Levi aqui é Mateus, eu vou chegar lá. Passado estas coisas, saído viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, disse: segue-me. Ele levantou e, deixando tudo, diga tudo, e o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e os numerosos publicanos e os outros estavam com ele à mesa. Os fariseus, os seus escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, sim chamar pecadores ao arrependimento. Pai, nós temos a tua palavra foi lida neste local. Abençoa os teus filhos, revela essa palavra a eles a respeito de chamado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o roubador da palavra, eu repreendo todo o mal, e eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus, amém? Amém. Podem sentar, igreja. Os três primeiros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. O de João também, mas é um pouco diferente. João fala de coisas que os outros três não falaram. Nesse texto aqui, em Lucas e Marcos chama Mateus de Levi. Mas no Evangelho de Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem acompanhar, é Mateus 9, do 9 até o 13, eu vou ler, vocês não precisam ficar em pé. Jesus não chama Mateus de Levi, ele chama Mateus de Mateus. Mas Levi é o nome verdadeiro de Mateus. Mas quando a gente tem um chamado, Jesus muda a identidade. Ele transforma a sua identidade. Eu chego nos lugares, por exemplo, as pessoas se assustam. Como é teu nome? Eu fico Pança. Não, mas Pança não é nome. Para vocês não é, para mim é. Para mim o nome é Pança. Foi o nome de tudo na minha vida. Foi o nome da mudança. Foi o nome do meu chamado. Foi o nome que eu virei a página e deixei o autêntico lá atrás, cheio de cachaça, cheio de mentira e de ateísmo. Quando eu vim para Jesus, Jesus fez: eu vou te dar uma nova identidade. Eu vou mudar a tua história. Eu tenho um plano, eu tenho projetos da sua vida, Senhor Valteiros. Que nem eu consigo falar esse nome giratório. E aí eu recebi um apelido de Pança. Quando eu recebi esse apelido, eu tratei de patentear ele. Eu abri uma empresa e coloquei o nome de Pança Representações. A Receita Federal devolveu, porque disse que podia ser nome de fantasia. Eu quero jurídico. Eu quero jurídico e nome de fantasia. Mandei de novo, o contador mandou, voltou outra vez. Eu era novo na fé. Eu vou orar. Estava cheio de bagagem para ganhar o mundo para Jesus. Por que eu não vou ganhar o meu nome? E aí eu fui orar. Fui orar. Na quarta vez, o contador mandou. O contador me liga: Pança, saiu a empresa, Pança Representações. Meu glória a Deus. Eu criei um logotipo, também patenteei lá em Deus. PR, Pança Representações. Eu não sabia que anos depois eu ia ser pastor, que PR também é assim de pastor. E um dia, nesse chamado, o pastor Leonardo, que pregou quarta-feira aqui, há uns 8 anos atrás, ela estava chorando, ou ela estava pregando, eu comecei a chorar. Está aqui, ó. Todos têm o meu logotipo, que é o PR. E ela começou a
pregar a respeito dizendo: você é filho. Jesus te chamou como filho. Jesus não te chamou como qualquer. Você agora faz parte da família. Você é herdeiro e co-herdeiro através de Cristo Jesus. Olha para você, quem você é, quem você é. Eu comecei a chorar. E eu comecei a olhar para esse nome, não nessa Bíblia, porque essa Bíblia aqui eu herdei do profeta, eu mandei também botar o nome. Eu comecei a chorar. Paulo estava comigo, que foi primeira não, eu mais Deus. Deus, olha para a Bíblia. Eu não estou entendendo, Deus, olha para a Bíblia. Eu olhei, eu te chamei há 20 anos atrás e tu me viraste as costas. Eu te chamei há 20 anos atrás e tu me viraste as costas. Aquele dia eu entendi a profundidade de quando Deus transforma a sua identidade. Eu vi: Deus, eu já tenho um voto contigo, não passa ninguém, eu não pago de aqui. Eu quero que você se arrependa de tudo que você já fez, de tudo que você pensava em fazer de errado, filho. Porque você realmente, eu ainda não era pastor, eu era presbítero. Porque você é o pastor das ovelhas da casa de Deus. E eu olhava para esse nome, e olhava para a Bíblia, e olhava para o povo e só chorava. Deus, entenda que você é filho, que eu te chamei para pregoar as boas novas, para pregar o ano aceitável do Senhor, para tirar os presos das prisões, tirar algemas dos cativos. Foi para isso que eu te chamei, filho. E a igreja também tem o mesmo chamado. Não tem diferença de mim para você, meu irmão. Eu aqui em cima ou embaixo, ou você aqui em cima, somos todos iguais. Todos iguais. Não tem maior e não tem menor, apesar que Deus olha lá de cima e está no meu povo. Ele não fala: está ali o meu pastor, está ali o meu apóstolo. Não, está ali o meu povo. E você tem uma identidade. E você vai entender esse chamado hoje. Você tem um chamado. Eu vou ler em Mateus, nós lemos de Lucas. Vocês só acompanham Mateus 9. Mateus 9, do 9 até o 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. O nome de Mateus foi mudado aqui 70 anos depois do chamado. Ele tinha entendido que ele não era mais Levi. Sabe por quê? Mateus significa dom de Deus. Deus, tu tem um dom. E viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e lhe disse: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele à casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar os seus lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, o fariseu perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não são os que precisam de médico, e sim os doentes. Porém, aprendei o que significa misericórdia eu quero e não holocausto, pois eu vim chamar o justo ao arrependimento dos pecadores, para que se arrependam. Meu irmão, Mateus tinha uma vida sólida, uma vida confortável, financeiramente ele era muito próspero e era um dos homens mais inteligentes daquela época. Engraçado que Jesus passa por ele e vai assim, olha para ele e vai: segue. Ele diz que larga tudo. Ele larga tudo e segue a Jesus. E você? A quem tem seguido? A quem você tem seguido? Nós estamos vivendo um tempo hoje de seguir. As redes sociais
preço que você paga para seguir e ser seguido? O que você recebe para isso? Mateus, aqui no caso, perdeu. Mateus era odiado pelo povo, porque ele era cobrador de impostos. Quem é da minha época sabe que o nome não era cobrador de impostos no Brasil, era fiscal do Estado. Eu bem sei disso, eu estou no comércio desde que eu comecei minha vida, desde 12 anos de idade que eu viajo com meu pai, desde 15 anos que eu já fazia entrega sozinho, dirigindo, sem carteira de motorista. A minha carteira era arbitrariamente que meu pai fazia, eles botavam 50 cruzeiros e eu saía fazer as entregas de noite, numa Kombi. E a gente era perseguido por fiscais. Mateus era um desses homens, cobrador de impostos, coletor, odiado por muitos, mas também amado por outros tantos. O povo de Roma gostava dele, porque ele cobrava de mim e passava para Roma. Mas Mateus, para seguir a Jesus, ele só perde. Ele passa a ser odiado também pelo povo romano. Ele já não podia mais voltar atrás. Jesus olha para ele e vai seguir. Ele o seguiu imediatamente. Ele nem piscou. E talvez você esteja me perguntando, mas pastor, por que eu não consigo fazer isso? Tantas vezes eu venho para Jesus e tantas vezes eu caio e tantas vezes eu erro. Eu quero dizer para você que a questão de cair não importa. Não importa quantas vezes cai, não importa quantas vezes você se levanta. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque todo homem está sujeito à queda. Mas eu quero dizer para vocês, se Jesus fitou o olho em você, pode seguir, você não vai mais cair. Aquele que olha dentro dos olhos de Jesus, ele não cai. Eu posso dar não só o exemplo de Mateus, mas o exemplo de Pedro, como foi pregado ontem na sede. Pedro, depois de ter lavado os dois, já estava lavando os barcos, não tinha pescado nada. E Jesus manda que ele vai para o lugar todo. Eu não pesquei nada a noite toda, assim. Joga aqui. Mas naquele momento estranho para Jesus, para Pedro. Jesus era uma pessoa estranha. Meu irmão, quando eles puxam aqui, o barco não cai. Precisa de vir outro barco. Você sabe o que é que Pedro faz? Ele se afasta, Senhor, se afasta de mim. Eu não sou digno de nada. Eu sou um pecador. Você tem entendimento disso? Mateus é chamado, segue a Jesus, e o mais importante, ele promete. Em Mateus e Marcos não se fala de que Mateus vai fazer uma festa. Lucas detalha especificamente, detalhadamente, que Mateus convida Jesus para ir para a casa dele e vai fazer um banquete. Mas talvez isso não foi na mesma da hora, porque ele precisava de preparar aquele banquete, de convidar os fariseus e os escribas. Mateus já tinha entendido que o chamado dele era para ganhar os coletores, os amigos dele que também estavam lá fazendo coisa errada. Ele chama coletores, ele chama escribas, ele chama fariseus, doutores da lei, porque ele sabia que ali estava o mestre, ali estava o rei. Mateus retrata Jesus no evangelho dele como um rei, Marcos como homem, Lucas como servo, mas Mateus vai dizer assim: eu agora tenho um rei. Aleluia. Eu agora não sou mais simplesmente eu por eu mesmo. Não. Você precisa entender que o seu chamado é seguir Jesus. Mas pastor, o que você está me dizendo? Que eu não tenho que trabalhar mais como Mateus? Não. Deus relaciona com Jesus, e Jesus nas orações, a palavra dele passando para o outro lado, ele sai à rua e ele vê Mateus. Jesus tinha orado antes. Jesus sempre se retirava para orar, para ter o entendimento do que o Pai queria. Eu estou dizendo para você, não é você deixar de trabalhar. Jesus estava fazendo ali, a equipe dele estava convocando uns 12. Mas
precisamos mais disso. Nós não precisamos. Até esses 12, o véu ainda não tinha sido rasgado. Jesus era o cabeça, é o cabeça e será sempre o cabeça. Isso é sem dúvida. Mas o que precisa é que você, quando for chamado, quando for confrontado, entenda que Deus tem um caminho para você. Deus tem uma história, Ele vai mudar a sua identidade. Se for preciso mudar o seu nome, Ele vai mudar o seu nome. Se for preciso te tirar uma perna, Ele vai te tirar uma perna. Não se engane não. Mateus era um cara rico, próspero, bem visto pela sociedade rica de Roma, era odiado pelo povo, mas ele era bem visto nas altas rodas. E tudo isso ele perdeu para andar e seguir a Jesus. Mas engraçado, né? Que Jesus só chama a gente ocupado. Isso me deixa assim, como Jesus é sábio. Jesus não chama o preguiçoso, Jesus não chama o desocupado. Cara, o coletor de impostos. Pedro era pescador de almas e eu de peixes. Passou a ser pescador de almas, de homens. E talvez você diga, mas pastor, eu não tenho tempo de fazer o que você faz. Tem. Todo mundo tem tempo. Todo mundo consegue um tempo. Você consegue um tempo para festa, você consegue um tempo para se relacionar com sua família, você consegue um tempo para trabalhar, você consegue um tempo para se divertir. Por que você não consegue um tempo para seguir a Jesus? Aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que foi com a cruz sem dever nada e morreu por você e morreu por mim. Se entregou, se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Nós precisamos entender o nosso chamado e não brincar mais de ser servo do Altíssimo. Ele te chamou, abra os olhos. Recebam o chamado, sigam, sem medo do que vão te falar, do que vão te apontar, do que vão te criticar. Não importa, deixa de lado. Aquele amigo que vai te criticar hoje, amanhã vai estar contigo, porque ele vai ver a sua mudança, ele vai ver a sua história. Eu tenho altas histórias de amigos que quando eu vim para Jesus perdão. Eu não dou 2 meses, eu não dou 1 mês, eu não dou 6 meses, aí passou anos. Eu vou te contar o primeiro que eu aceitei Jesus. Antes de aceitar Jesus, eu estava com ele em Barra Grande, bebendo todas e fumando tudo. E aí eu estava, hoje mudou muito ali em Barra Grande, que chamava Praia do Francês. E faltou ar. Foi a primeira vez que eu tive falta de ar. Eu fumava Palatos ao Cal. Eu peguei um pacote, eu amassei tudo aí perto, estava comigo, esse amigo meu chama Beto, está nos Estados Unidos. Falei, não, deixa eu ir. Na hora que você tomar a primeira cerveja, você vai endoidar esse cara, eu não vou lá em Barra Grande comprar não. Mas eu faço uma aposta com você que eu não fumo mais. Ele aposta o quê? Eu fiz uma caixa de cerveja e estava valendo. Passou 8 dias lá com ele, eu não fumei, graças a Deus. Eu me proponho a fazer, eu boto como foco, eu boto como meta. Passou, viemos embora para Jiqué. Passou-se uns 40 dias, eu tinha aceitado Jesus. Eu encontro com ele, 2 meses depois. Ele fez a limpança. Eu disse, não fumo mais. Ele fez, se der vontade de cerveja, você não me deve nada, eu também não bebo mais. Hoje eu sirvo a Cristo, hoje eu sou do Senhor, hoje a minha história é outra, o Senhor me chamou. Galera, nunca foi assim que ele falou comigo. Não dou 3 meses, mano. Beto teve um problema de ordem particular, foi embora para os Estados Unidos. Um ano depois ele me liga. E aí, meu irmão, tu ainda é crente para a honra e glória de Cristo Jesus? Ele então, Pai do Senhor, que eu também sou. Você sabe o que é isso?
Quando você tem convicção de que Jesus te chamou, não são as críticas, não são os apontamentos, não são as acusações, os olhares todos que vai fazer você mudar, porque Jesus anda contigo, Ele é contigo. É muito fácil dizer não, sim, no erro. Ah, pastor, mas não, é fácil sim. Quantas vezes que eu voltei para Jesus, para onde eu estou indo agora sábado, disseram que não, banho de cerveja, dizendo, mesmo respeito que eu tenho com vocês, vocês têm que ter comigo. Eu só não bebo mais. Aí eles sabiam que eu tomava uísque 20 anos. Na reunião dos representantes compraram 20 anos, botaram em cima da minha mesa. É para tu, é meu? É. Não tem embaixo. Eu faço o que eu quero, é meu? Aí estava falando, mas é seu se você beber. Eu fiz, então, é teu. Porque é teu e do cão, meu não é meu. É teu e do diabo. Nunca mais me ofereceram. Então Satanás sabe que você tem um chamado, e sabe que esse chamado você vai dar um banquete, vai ser um banquete para Cristo, não é mais um banquete para o mundo. O seu banquete vai ser para celebrar a sua vitória, e os outros vão ver e vão entender que você está trilhando em caminhos, totalmente diferente que eles trilham. Eles trilham de caminhos e ruas tortuosas, de erro, de mentira, de falso testemunho, de bebedice, de cheirar, de fumar, de roubar, de matar, de agredir, de falar mal do irmão. Mas quando você muda de vida, meu irmão, que Jesus te dá uma identidade nova, fala bem, serei meu filho. Ali é de conta. Quem foi Jonathan no passado, aqui é hoje. Quem foi Pança no passado, aqui é hoje. Quem foi Tatu no passado, aqui é hoje. Quem foi Van? Nem Van. Esse menino aí, hoje eu tenho orgulho de falar dele. Espero que continue tendo orgulho, porque quando eu cheguei para aqui, até minhas filhas tinham medo dele. Passava bebendo na porta, meu irmão. Engraçado que toda vez que ele passava por mim, ele deixava de parecer. E Jesus, que misericórdia dessa alma. E nós entramos em batalha, eu e Paulo. Vai falando aí, ó. Fique bem, mano. Fique bem. Quem não conhece mais esse filho aí, ó. E outra coisa, meu irmão. Glória a Deus. Outra coisa, eu vou ver pregando aqui em cima que prega, viu? Está só ajustando umas coisas, não está discipulando ele para isso. Henrique, quem foi Henrique? Hoje Henrique exala boa, né? A vida é meu amor. Para muito, a vida é meu amor. Você sabe por quê? Porque tem uma nova identidade. Houve uma mudança, houve uma metanoia, houve Romanos 12:2. Transformai-vos a vossa mente, que é o vosso culto racional. Transformai-vos a vossa mente, para que você entenda qual é a boa e agradável. A obra de Deus na sua vida é isso. Precisa entender. E esse jovem chamado Mateus se torna dos apóstolos, e ele escreve a respeito de Jesus como rei. Ele tem um entendimento que tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha acumulado como coletor de impostos, como fiscal, aquele que fiscalizava os outros quando ganhava para tomar o dinheiro, ele entendeu que agora era melhor fiscalizar o caminho de herdar a vida eterna, o caminho de herdar, o caminho de salvar outros. Quantas pessoas têm amigos aqui, tem irmãos, tem parentes, mulheres têm esposo, esposa tem mulheres,
filhos, que os pais e que as famílias não servem a Deus e é maltratado pelo outro. É porque ainda não entendeu o chamado. Mas você tem chamado. Aleluia. Você é separado, meu irmão. Você não foi feito para ter esse mundo miserento que está aí com essas músicas de baixo calão, crianças do lado ouvindo isso. Isso se chama batalha espiritual, não se engane. É a batalha espiritual de Satanás contra nós. Porque eu não entendo como nós estamos tanto ouvindo, deixando tanto as coisas acontecer, a repetir que tudo está muito bem e não é verdade. Nós estamos vivendo um tempo caótico, um tempo de mentira. Um tempo de mentira que até o nome de mentira é mentira, agora é fake news, não é nem mentira mais. É tudo muito superficial, precisando de você. E Jesus termina esse texto, eu não vou me alongar. Jesus termina esse texto. Eu vou ler de Mateus. E porém, aprender o que significa. Ele estava falando com os fariseus, com os escribas, por que Jesus andava com publicanos e com pecadores. E Jesus disse, tem que ser bem claro: misericórdia eu quero e não holocausto, pois eu não vim não, e sim os pecadores ao arrependimento. Meu irmão, Jesus deixa claro que Deus só usa o improvável. Se Deus quisesse usar o obsequio, Ele ia buscar os corretos, Ele ia buscar as pessoas que não erravam. Mateus era odiado, porque Mateus massacrava o povo pobre. Aí você não entende que quando o cara está lá dentro do presídio, se torna e se transforma, porque Jesus chegou até ele e ele muda para pastor, para presbítero. Ah, como é que pode? Como é que pode? O cara matou, o cara roubou, é ladrão e agora que é pastor. Aleluia! Glória a Deus! Houve mudança, houve transformação, houve entendimento do chamado de Jesus. Siga-me! E eu vim buscar não os justos, mas os doentes, mas os pecadores. Jesus se relacionava naquela época com prostitutas, com drogados, com leprosos. Você está pensando que naquela época não tinha bebida, era o mais comum. E o álcool daquela época era pior que o álcool de hoje. O álcool de hoje é álcool de cana. O álcool daquela época é álcool de cereais. Esse álcool tem até com receita de hoje do louvor. Esse álcool de cereal é feito até hoje no Brasil, sabe onde? Dentro dos presídios com resto de comida. Os caras aproveitam o resto de comida para fazer estilada dentro do Brasil e vender lá dentro. É um álcool terrível. Você está pensando que não tinha? Se você começar a ler, o grande problema é a gente entender as coisas e ter conhecimento das coisas. Se você começar a ler os pais da igreja, Herói, Augustinho, Elizabeth de Savona, começou a olhar, você vai ver que aquele povo já vivia e vivia muito. Tinha problemas sérios. No primeiro século da igreja, depois do renascimento de Jesus. Então sempre tivemos esses problemas, sempre tivemos, mas a coisa agora virou de uma maneira tal que hoje ficou muito normal. Ah, pastor, isso é normal. Não é normal, meu irmão. O normal é você andar sóbrio, é você andar correto. Esse é o normal. Meu irmão, quão bom é acordar e eu saber que eu estou de ressaca. Estou te falando isso porque eu já tenho muitos anos vindo para honra e glória de Jesus. Mas eu acordava com dor de cabeça, eu tinha que tomar uma. Isso se chama, sabe o quê? Escravidão. Escravo do demônio, escravo do capeta, investindo no mundo das trevas. Era onde eu investia. E quem investe em algo, quem investe em drogas, quem investe em roubo, investe no mundo das trevas. Por que as coisas muitas vezes não acontecem na sua vida, não acontecem dentro do seu lar?
você que ainda não abriu os olhos para o chamado de Jesus. E Jesus deixa muito claro isso, que Ele vem chamar você que é pecador. Talvez você esteja se achando nessa noite: não, pastor, eu não sou digno de andar com isso. Não, pastor, eu vi muita coisa errada, Jesus não me quer não. Eu fui numa casa de uma pessoa, eu mais Paulo, há uns meses atrás, e essa pessoa tinha tentado se matar. Quando eu cheguei lá, a pessoa correu para o quarto para me encarar. Eu não entendi, ela nunca me viu, não me conhece. Mas o pastor disse que o senhor botou o pé aí, eu não ia de cara. Comecei a orar lá dentro, batendo papo primeiro, comecei a orar, vou chamar ela. Vem cá, ela veio, sentou de frente a mim no sofá, na sala, e disse: olha para mim, olha para mim. Em nome de Jesus, capeta, sai dela. E ela olha para mim agora. Ela olha para mim. Começamos a orar, fizemos um movimento nessa casa. Quando ela deu um passo para trás, ela fez: eu acho que Jesus ainda não quer. Fizeram essa pergunta que eu pegou. Acabamos de ler. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Irmão, não é tão digno de estar com Jesus. Qualquer um pastor do mundo inteiro. Talvez você é mais digno do que eu. Porque Deus vai fazer a obra. Vai ter mudança. Vai ter história para contar. Vai ter testemunho. O Satanás vai ser envergonhado. Ela abaixou a cabeça, aceitou Jesus. Depois levantou a cabeça: mais que eu vou fazer isso. O marido olha para mim: tem vaga para mim, pastor. Eu fiz ter, meu irmão. Tem vaga para você para o mundo inteiro. O meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. O meu Deus é rico. O meu Deus é de vitória. É o que dá saúde. É o que dá vida. E é o que liberta. Esse cara me abraçou. Eu pensei que eu estava perdido. Eu pensei que não tinha mais salvação. Eu quero dizer para você nessa noite: quando Satanás te aponta, sabe por que Satanás te aponta? Porque ele sabe que tem vida aí. Ele sabe que tem vida aí. E ele sabe que essa vida aí vai ser transformada, vai ser mudada, e vai dar a volta por cima e vai pisar na cabeça dele. E você vai ser mais do que vitorioso. Não esse pastor, não de qualquer irmão dele, mas você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus quer mudar a sua história, minha irmã e meu irmão. Mas depende simplesmente de você. Depende de mim. O nosso mundo é feito de escolhas. Você acha que quando o Senhor passou por Mateus, olhou para ele dentro do versículo, e ele seguiu imediatamente, ele não pensou? Mateus escolheu ser rico. E ele era rico. Mateus escolheu ser um de muitas posses naquela região, porque se contava por casas que ele tinha. Mateus escolheu estudar. Talvez você ainda estava vindo na família. Mas você escolheu a faculdade, você escolheu a sua esposa, a esposa escolheu o seu marido, escolheu o seu marido, você escolheu a casa que você queria, o carro que você almeja, os estudos, tudo é feito por escolhas. Você também escolhe a viver na ruína, na desgraça, quer viver na mentira, quer viver no alto, quer viver no... A escolha é sua. Só nós podemos dar direção à nossa vida, a esse chamado. Só nós podemos dar essa direção. Eu vou dizer para vocês mais uma vez, meu irmão. Esse que está falando para vocês não merece nada. Talvez eu sou mais um dia
vocês aqui. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu temor, e ao próximo como a mim mesmo. Aleluia. Mas uma coisa eu posso te dizer: eu pego todo dia assim. Não pego, mas eu pego. Mas todo dia eu me arrependo. Todo dia eu me arrependo e deixo para alcançar misericórdia. Aquele que alcança, aquele que alcança misericórdia. Aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Arrependa-se, igreja, deixa o seu pecado para alcançar a misericórdia. Existiu o diabo, ele vai fugir de vós. Ele só foge de vós quando você resiste a ele. Porque ele vem com a bandeja. Está aqui, ó, tem uma carreirinha de bomba para tirar, não. Está aqui, ó, um fumozinho para tu dar uma fumada. Não. Aqui uma mulher bonita para se prostituir, não é a tua esposa, tu vai dizer não. Da quarta vez em diante, Satanás já vai mais devagar. Será que ele vai querer? Mas quando Satanás traz uma bandeja, você aceita? É porque você ainda realmente não passou pelo chamado de Deus. Você não fitou os olhos nos olhos do Senhor. E Deus está te chamando nesta noite. Deus está dizendo nesta noite: hoje eu tenho um chamado para você. Hoje eu quero mudar a sua vida. Eu quero que você faça igual Mateus, que era Levi. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou transformar a sua história. Eu vou transformar a vida da tua família. Porque eu tenho algo muito grande contigo. Talvez muitos daqui não tenham, mas pastor, por que para mim está demorando tanto? Eu escolhi Jesus, mas ainda eu não saí da pobreza, eu não saí do desânimo. É porque Deus está te tratando ainda. Deus está cuidando de você para depois te dar mudança. Deixa eu te falar para vocês. Eu passei 5 anos Paulo sustentando a casa. 5 anos Paulo sustentando a casa. Porque eu ganhava, só dava para pagar a internet e a água. E eu clamando o Senhor lá em cima do monte, eu falei para Jesus: Senhor, até quando eu vou ficar no deserto? Deus falou para mim: em alto e bom sol, você ainda não está preparado para receber as coisas. Mas eu estou abençoando a sua casa através da minha filha. Naquele dia, eu desci lá do monte, falei com Paulo. Na quinta-feira eu fui para a sede. A pastora Cida acabou o culto. Como nós estamos finalizando esse, estava só a gente, eu, ela, pastor Marco, Paulo. Ela me chamou, pôs a mão na minha cabeça e fez: Deus manda te dizer que o seu tempo de escassez acabou. Aleluia, gente. O seu tempo de miséria acabou. Chega em casa, tu lê Lucas 18, versículo 29 e 30. É por isso que eu passo esse versículo para todo mundo. Tendo aquele que deixou pai, mãe, casa, mulher, família, para viver no reino que Deus nos abençoou muitas vezes aqui na terra e muito mais na vida eterna. 1 ano e meio depois, eu já tinha levantado um lugar de cultuar a Deus na roça. Não tinha dinheiro, mas já tinha levantado. A pastora Cida chegou lá e fez: pastor Marcos, já tem 4 carros, quem faz é tudo de pança. Ela não é tudo de pança. Aí eu fui, abracei ela, eu fiz a sola, me deu uma palavra, eu acreditei, mas eu escolhi acreditar. E a coisa mudou. Eu tenho uma mulher guerreira, eu tenho 2 filhas guerreiras, que na minha decisão caminharam comigo. Honre a sua família, honre.
sérias. Acredite que você pode mudar a história da sua casa. A história da sua casa, quem vai mudar é você, você é um sacerdote. Deus é fiel. E Ele te chamou. Você deu uma nova identidade. Você agora não é mais fulano de tal. Você agora é filho do Altíssimo. Você é servo de Jesus. Você é aquele que vai trilhar um caminho novo, uma história nova. Porque Deus está dizendo para você, filho, eu te amo. Eu te amo. E na casa de meu pai há muitas moradas. E eu já preparei um lugar para você. Porque eu vos chamei. E eu não vos chamei como chamo de servo. Eu vos chamei de amigo. Para que vai ter fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia, fica de pé. Glória a Deus. Vai um pouquinho, para vazio. Eu quero fazer aqui, perguntar se tem no nosso meio alguém que queira aceitar esse chamado. Chamado para mudar a sua história. Eu estou aqui para você aceitar Jesus, não. Você não tem condição nenhuma de aceitar Jesus, nem você nem eu. Até porque Ele disse que não foi nós que escolhemos Ele, Ele que escolheu a nós. Você precisa aceitar Ele como Senhor, como senhorio, como Mateus fez. Eu tenho um rei. Mateus viu Jesus como rei. Vem cá que eu quero orar com você. Para mim é um tipo de alegria. Toda vez que eu estou nas igrejas, nós estamos à vontade de ir lá na frente, você nem sabe. Porque eu não perco tempo, meu irmão. O meu tempo perdido já passou. Talvez eu tenha até um defeito, eu sou foguinho de bênção. Ontem o pastor, quem quer bênção, vem cá para frente, vamos primeiro, estou eu aqui. Bênção é comigo mesmo, meu irmão. Ah, porque seu pastor não para esse jogo. Você sabe por quê? Porque nós vivemos debaixo da guarda do nosso Deus. E quando nós vivemos debaixo da guarda, o Senhor transforma, o Senhor nos capacita, nos envia. Ele te trata primeiro para Ele. Que Deus possa abençoar a todos. Que a graça e que a misericórdia de Jesus